Saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores e ex-alunos da psiquiatria da URGS e do Clínicas, com o foco principal em promover cursos de especialização e capacitação. Vocês podem conhecer mais sobre o CELG no celg.org.br. As jornadas científicas do CELG são tradicionais, desde 1960, a cada 2 anos. E hoje a nossa entrevista faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai acontecer agora entre 5 e 7 de setembro em Gramado, evento presencial. A temática da jornada desse ano é conexões e desconexões, do cotidiano às catástrofes, focando na interface de saúde mental e tecnologia, saúde mental e desastres climáticos e outras perspectivas também. A gente vai conversar hoje sobre uma das medicações em psiquiatria mais inovadoras, com uma efetividade bem acima da média, mas ao mesmo tempo uma medicação que gera às vezes alguma apreensão no prescritor, a clozapina. A gente vai abordar o histórico e as novas diretrizes no sistema público de saúde. A nossa entrevistada de hoje é a médica psiquiatra Fernanda Baeza. Ela fez residência de psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e, logo após, fez uma especialização em psicoterapia de orientação analítica e tem doutorado em psiquiatria na URGS. Hoje ela é contratada do Serviço de Psiquiatria do Clínicas, preceptora e supervisora no CAPS Adulto, e foi da equipe de consultores e reguladores de psiquiatria do Telesaúde por 3 anos. Isso possibilita a ela uma visão 360 graus em assistência e ensino em saúde mental no sistema público. A Fernanda é conhecida pela assertividade, organização e originalidade na exposição das ideias delas em palestras, sempre acompanhadas com imagens e infográficos para facilitar a assimilação da plateia. Fernanda, muito obrigado pelo teu tempo. Ai, Alexandre, adorei, adorei. Então, a próxima vez que eu quiser me apresentar, eu vou te pedir para me ajudar. Adorei, adorei mesmo. Muito obrigada. Bom dia, Não, Alexandre. É uma alegria, né? Agora a Jornada do CELG é um evento que eu acompanho desde estudante de medicina, né? Uma satisfação ocupar também outros lugares, né? Agora, passado um pouquinho de tempo, mais adultinha, né? Então excelente. tá como observadora, tá depois como residente, depois como palestrante e, né, como participante, é muito legal. É muito legal o CELG acompanhar a nossa trajetória profissional e nos unir, né, de alguma forma. Muito legal. Muito obrigada. Que bom, foi conquistado, foi conquistado. Fernanda, no PubMed tem 7.200 artigos com clozapina no título. E até a gente viu que de 91 a 2019 eram de 100 a 300 artigos, mas a partir de 2020, 2021, 22 e 23, 300 artigos por ano. Ou seja, a clozapina continua sendo um dos trend topics. Que aspecto da biografia dela tu acha importante ressaltar? E nessa biografia, ela teve mais crises acidentais, crises vitais? Tem sido a trajetória da clozapina até agora? Pois é, né, Alexandre? Acho que assim, apesar de ser, em sendo um fármaco idoso, né, a clozapina não não teve nenhum desafiador de peso, né? Assim, nunca chegou a Rebeca Andrade para essa Simone Biles, né? Digamos assim, né? Essa Rebeca, ela nunca apareceu, né? E isso também, né? É uma questão, né? Da nossa área, o pouco acréscimo que a nova psicofarmacologia traz para problemas antigos, né? Então, a clozapina é um antipsicótico que tem um longo histórico de uso, né? Tem uma crise que eu considero acidental, né? A crise vital não veio porque ela é uma idosa muito ativa, né? Então é um antipsicótico que tem, né, uma eficácia superior aos outros, né, de forma bem comprovada, com alguns efeitos adversos reais e alguns um pouco supervalorizados, né, que trazem uma série de complicações para o seu uso, né? Então a clozapina chegou a ser proscrita, né, nos Estados Unidos em função das situações de agranulocitose, né, dos casos de agranulocitose com, né, desfecho fatal muitas vezes que o fármaco provocou. Então, assim, acho que isso trouxe um grande susto, né,
no meio, né, da psiquiatria, uma tristeza muito grande, porque de fato não existe um fármaco que vá lidar com refratariedade, né, da mesma forma que a clozapina traz como benefício. E, oi, Elisa, tranquilo. Tu fecha a porta só pra mim? Ah, valeu. E aonde é que eu tava mesmo? E aí, essa questão dos Estados Unidos, né, essa proibição, né, trouxe um medo e um pânico generalizado, né, em relação ao uso do fármaco, por um lado, justificado, né? Qual é a minha grande questão, meu argumento, porque me chamam para essa palestra, né? Tempos depois, quando a clozapina foi reabilitada, digamos assim, né, saiu da cadeia e tal, né, voltou para as farmácias, se criou um protocolo bastante rigoroso em termos de monitoramento que visavam, né, a detecção precoce de algum tipo de diminuição de neutrófilo potencial à granulocitose, salvando a vida do sujeito assim, né, nos casos em que isso acontecesse, né? E esse foi o protocolo que a gente aprendeu, né, como residente, como médico, então a gente tinha que fazer uma série de hemogramas muito frequentes, semanais por 18 semanas e depois mais mensais pelo resto do uso do sujeito. Me lembro de na internação, quando a gente fazia aumentos a cada 2 dias, fazer um hemograma a cada 2 dias, né? Tirar o sangue do sujeito. E eu sempre me perguntei, Alexandre, isso não é uma coisa nova para mim. Por que 7 dias e não 10 dias? Né? É por acaso a fase da lua? Né? E fui atrás já muito novinha de entender quais eram as evidências que faziam com que a minha pergunta era, tá, mas quantas vidas eu tô salvando fazendo esse hemograma tão frequente? É de fato, se eu deixar ele, se eu falhar uma semana, eu tô colocando em risco, né? O quanto que eu tô colocando em risco esse sujeito? E essas perguntas são perguntas muito difíceis, né, de serem respondidas. Até que vem uma pandemia, né? Vem uma pandemia e a gente tem uma restrição de circulação de sujeitos no mundo inteiro, né? E aí a questão de ir até um laboratório coletar um hemograma se torna de fato um problema, né? E o que já diversos estudos nos clarificam? Olha, né? Tem uma questão aqui, né, em relação à granulocitose, isso é um risco real, né? Isso não é uma fantasia, mas talvez a gente tenha mais medo do que, né? Tipo, a realidade é um alívio, digamos assim, né? A nossa fantasia, né, a respeito de tudo que estava sendo prevenido, era um monstro muito maior do que de fato o risco é, né? E aí, novos protocolos e novas sugestões de monitoramento surgiram a partir daí. Eu não vou dar muito spoiler, não, também mais que isso, que eu já Tá. falei demais, né? Mas o que eu quero dizer, a minha grande questão quando tudo isso é quantas vezes a gente deixa de usar um fármaco ou retira um fármaco e dessa forma a gente medica o nosso próprio medo muito mais do que as situações reais do paciente, né? Então, assim, até que ponto o medo é um bom conselheiro, né? Quando Uhum. somos médicos assistentes. Quem vence, né? O medo, né? E embora, assim, eu não esteja aqui achando que a gente tem que arriscar tudo sempre, né? Será que a gente não está criando uma cultura de restrição acerca da clozapina? Eu também, quando cheguei lá em Sapucaia do Sul para trabalhar pela primeira vez, eu achava que clozapina só podia se dar no clínicas, né? Então a gente vai criando microculturas assim de que tudo, que as coisas são muito, né? Isso aqui é muito perigoso, isso aqui é muito invasivo, isso aqui é muito não sei o que lá, e deixa de dar o benefício assim, né, da droga. Já falei demais. Tá, não, excelente panorama aí. Acho que mostra aí essa tua característica de ler nas entrelinhas o que está acontecendo e da curiosidade e aí colocar novas ideias aí, novas perspectivas, né? Não é, a gente não vai dar muito spoiler, mas assim, podemos dar um pouquinho, né? Só para a gente, tu vai falar sobre as novas diretrizes no sistema público, assim, só para a Uhum, gente ter uma ideia, assim, en passant, quais eram as antigas diretrizes e quais uhum. são as novas É. diretrizes, assim. Então eu já trago uma infelizmente aqui, né? A diretriz continua a mesma, né? Desde 2013, né? Uhum. Uma série de restrições, né? Necessidades de reporte e tudo mais para quem retira a clozapina pelo Estado, tá? Então, para quando o Estado
fornece o medicamento, que é a realidade da maioria dos usuários, né? Então, o PCDT, né? Um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da clozapina segue o mesmo, né? Ele segue recomendando um hemograma semanal por 18 semanas e um hemograma mensal até que se cesse o uso, né, desse fármaco. Então é isso que ele propõe, né? Então ele é, né, como, né, nos Estados Unidos eles preconizam, né, no blood, no drug, né? Acho chatíssimo esse negócio. E o que eu sugiro, né, e eu percebo, né, na prática com outros colegas, é que embora isso tudo tenha sido bastante questionado na pandemia, no pós-pandemia imediato, né, a prática muitas vezes continua sendo essa super restritiva. Então, ou o sujeito tem essa possibilidade, ou não vai acontecer a clozapina, né? Então, a gente arrisca pouco, né? Não dá poucas vezes o benefício da dúvida. De qualquer forma, dentro do sistema público e também, né, isso eu acho que não exclui, né, as questões do mundo do privado, a minha grande questão é assim, ó, o quanto que a gente ganha reduzindo a intervenção, né? E pensando que um hemograminha também é uma intervenção, né? O quanto que a gente pode ganhar reduzindo esse super monitoramento, né? E o quanto que a gente pode ganhar entendendo que a medicina é uma profissão de risco. Tem risco. Tudo tem risco. O único jeito de não correr risco é não ser médico. Tem como, né? Então, uma das minhas sugestões, né, vai ser da gente realmente tirar um pouco a mão, né, entender essas primeiras 18 semanas como sim, né, um momento mais sensível daquele sujeito em que os hemogramas devem ser frequentes, e aí frequentes, né? Até 2 anos de uso, eles podem ser regulares, e depois de 2 anos tem até, né, tem estudo sugerindo que nem precisaria mais fazer, né? Nenhum hemograma. É claro que o Estado nos pede um hemograma semestral, né? E honestamente, em situações em que a clozapina tem um grande benefício, né? Os pacientes muitas vezes têm medo, têm restrições, não conseguem ir, não conseguem coletar sangue, né? Eu fazer essa retirada, né, do fármaco porque ele não consegue me dar esse papel, né? Acho que isso pode ser um problema grande, né? Vou aproveitar aí até uma coisa um pouquinho fora da tua palestra, mas enfim, na temática aí, aproveitar a tua experiência clínica, fazer duas perguntas numa. Hoje solicitado, pelo menos no contexto atual aqui no Rio Grande do Sul, solicitada a medicação, qual é o tempo médio de liberação da medicação? E como é que tu vê a clozapina versus os demais antipsicóticos, assim, quando é que no contexto do sistema público? Sim. Não, assim, uma vez que a gente faça, eu acho que esse processo ele ainda é muito burocrático e muito restritivo, tá? Se eu fosse fazer uma proposta para esse PCDT, eu faria uma proposta bem mais relaxada, né, no sentido das coisas que se pede ainda, né, para que sejam tanto monitoradas quanto comprovadas. Mas uma vez que tu consiga entregar todos os papéis em torno de um mês, né, não é, né, é algo bem corriqueiro aqui no Rio Grande do Sul que não demanda grandes problemas, inclusive durante as enchentes foi liberadas quantidades maiores, assim, eu vejo a farmácia do estado como uma facilitadora muitas vezes, tá? Em relação a outros antipsicóticos, então, tá? Pensando, acho que, né, os meus colegas vão trazer os novos usos, né, da clozapina além da esquizofrenia, né, das indicações clássicas, né? Isso também é uma realidade aqui no nosso serviço, no CAPS, né, da gente entender muitas vezes a clozapina como um fármaco para se testar quando nada mais funcionou, independente da condição do sujeito, né? E com, né, grandes sucessos, assim, né? Eu acho que a gente tem que pesar algumas outras coisas para mim são mais importantes ou mais prementes em relação ao uso da clozapina do que o próprio risco de granulocitose, né? É um fármaco mais associado à constipação, né? E isso pode ser um problema grave, né, de saúde. É um fármaco muito associado ao ganho de peso, né, daí junto com a olanzapina, né, e isso muitas vezes pode causar um prejuízo grande para o paciente. Então, assim, não é exatamente assim, nossa, uma primeira escolha, né, tem todas essas consequências e um
grupo não desprezível de pacientes simplesmente não tolera, né, o fármaco, não se dá bem, né, e algumas vezes eu errei forçando a barra, achando que estava fazendo melhor para o paciente, né. Então acho que, assim, todos os fármacos disponíveis, né, os que a gente tem evidências, eles são muito úteis, nem sempre muitas vezes a risperidona vai ser mais interessante, porque não dá ganho de peso, porque consegue manter a pessoa mais alerta durante o dia, porque não causa tanta sonolência, né, e muitas vezes a clozapina vai ser o fármaco adequado, né. Então eu também não defendo essa clozapina em qualquer ocasião ou qualquer situação, porque não é tão fácil de tolerar, né, e pode trazer outras coisas, né. Então, eu vejo todos esses bonequinhos aí como tendo o seu papel, assim, na nossa história, né. Tá bom. É isso, assim, né, e a clozapina sim, né, é um ator muito importante, né, não pode ser desprezado, pelo contrário. É um protagonista que tem o É, timing dele, é né? isso aí. Bom, a Fernanda aí já, se ela for se dedicar a isso, já tem aí pós-doc, É. enfim, né? A gente está no final da nossa conversa, mas assim, e para a parte do ensino? Se tu tivesse hoje, enfim, com um residente de psiquiatria no primeiro dia de residência dele, o que tu falaria para ele sobre a clozapina? Qual é que seria a principal orientação, as 2 ou 3 principais orientações no primeiro dia do residente? No primeiro dia do residente, É. puxa, em poucas palavras, Alexandre, agora tu me pegou. Não sei, talvez eu dissesse: "Olha só, não precisa estar internado para começar, tá? Uhum. Não é obrigatório. Dá para começar fora da internação, viu? Tá bom? Ou não precisa esperar o sujeito tá todo esgoelepado, tá? Também a gente pode Uhum. tentar antes, não tem problema, Tá né? bom, E já vamos vou. relativizar esse hemograma, ele é importante, Uhum. né? Também tem o seu papel, mas Tá bom, excelente orientação. vamos facilitar. Fernanda, mais algum recado que tu gostaria de deixar? Era isso, Alexandre. Eu acho que eu espero também. Estou ansiosa pela jornada, para assistir os colegas, para conhecer gente nova. Tá bom. Muito obrigado pelo spoiler e também pela essa tua explanação histórica aí da clozapina, que é importante até para desmistificar as atividades a atividade que a Fernanda vai estar envolvida na jornada vai ser na quinta-feira de tarde, mas ela vai estar por lá durante todos os outros dias. A gente tem mais um recado que ainda é possível vocês se inscreverem na jornada no site jornadacelg2024.com.br. Meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e o atual diretor de tecnologia do CELG.